Eram 4 da manhã quando nós recebemos um chamado. A moça relatou que tinha uma criança que chorava desde as 11 horas da noite e nós fomos no local para averiguar. Nós tocamos a campainha, chamamos, batemos na porta e ninguém respondia e a criança continuava chorando. Então nós arrombamos a porta e encontramos a casa revirada. Bom, ao chegarmos na residência, ouvimos o choro de uma criança, entramos na casa, encontramos 2 corpos mortos na cama e a criança chorava muito. A criança tinha aproximadamente 8 meses de idade. As vítimas estavam bastante machucadas, o que nos leva a pensar que foi latrocínio, porque a casa também estava muito revirada. E procuramos no interior dos outros quartos, na sala, na cozinha, não encontramos mais ninguém na residência. Os corpos do casal jaziam na cama, ambos com severas lesões na cabeça. E pelo quarto haviam vários respingos de sangue na cama, no teto, na parede. E dentro da boca da mulher havia uma toalha, que fazia conjunto com as outras toalhas pertencentes na casa. E só o quarto do casal estava revirado. O resto da casa estava limpa e impecável, como se a pessoa que cometeu tal crime conhecesse perfeitamente a rotina da casa. O quarto estava revirado e o resto da casa estava assim, impecável. A filha mais velha do casal, ela não estava em casa no momento do crime. Ela chegou logo após os policiais, alegando ter saído com o namorado. Constando o grotesco caso da situação, em que encontramos pai e mãe mortos em cima da cama com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram cuidado a contar para a filha mais velha do casal o que havia acontecido. E de imediato, após relatar o ocorrido para a filha mais velha do casal, o policial constatou uma expressão fria nela. Ela teve uma manifestação muito fria, onde as primeiras coisas que ela falou foi: o que eu faço agora? Qual é o procedimento legal? Então tudo isso deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. E de imediato o policial, verificando que algo estava errado, ele isolou toda a cena do crime para que a gente preservasse a mesma. Bom, inicialmente as suspeitas recaíram sobre os empregados, porque como a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento, o que a gente poderia pensar? Que a pessoa que cometeu tal crime deveria conhecer muito bem o acesso à casa, aquela rotina toda da casa. Então, inicialmente, as suspeitas caíram realmente sobre os empregados. Mas quando a gente pegou o depoimento da filha mais velha, da Amanda, e comparou com o depoimento dos empregados, a gente descartou a possibilidade dos empregados terem cometido tal crime, porque entraram em conflito. E também o casal, eles não tinham nenhuma desavença com ninguém, não tinham inimizade com nenhum vizinho, com nenhum amigo. Então eles eram muito bem vistos na sociedade. Então aí logo a gente descartou também a possibilidade de outra pessoa ter cometido esse crime, outros amigos ou outros familiares. E também outro fato que ficou muito marcante e muito questionador foi o fato da filha mais velha, a Amanda, no caso, ter apresentado a nota fiscal de um motel como álibi naquele mesmo horário do crime, como se a gente já estivesse suspeitando dela. Então ficou muito estranho ela ter apresentado a nota fiscal do motel no mesmo horário, certinho do crime, como se fosse um álibi. Aí quem é que pede uma nota fiscal de um motel? Então foi daí que a gente partiu a investigação para cima da Amanda, a filha mais velha. Bom, outro fato que nos deixou de orelha em pé foi a questão de que João, que é o namorado de Amanda, comprou uma motocicleta no dia seguinte após o crime. E sabíamos que ele não tinha condições para tal compra e essa moto foi quitada em dinheiro. E João, como usuário de drogas, sabendo que dificilmente esse tipo de pessoa teria economias para isso, a gente acabou desconfiando. Foi aí que se fechou e não havia outros suspeitos, né? E a gente solicitou que a Amanda e o João viessem na delegacia para fazer outro depoimento e foi quando encontramos algumas falhas no depoimento dos mesmos. E acabamos pressionando os dois e então eles confessaram, né? E acabaram incluindo uma terceira pessoa no crime, que é o Maurício, irmão de João.
motivou o crime? Meu pai era contra o meu namoro, eu queria liberdade, não tinha grana suficiente para viver fora de casa e acabei sendo influenciada por ele, que era usuário de drogas, me drogava também, e ele pediu isso e eu concordei. Bom, o crime foi motivado devido à falta de dinheiro. O nosso namoro não era aprovado pelos pais e por uma prova de amor também. Qual foi sua participação no crime? Olha, eu e o João planejamos, mas eu não participei do crime. Ele só pediu para que eu abrisse a porta, eu abri, ele foi lá e eu fiquei embaixo com o ouvido tampado. Bom, a Amanda, ela abriu a porta, os pais dela estavam dormindo, e aí eu e meu irmão entramos, batemos neles com um pedaço de pau, e aí nós percebemos que eles ainda estavam se mexendo, e foi então que nós pegamos uma toalha, um travesseiro e começamos a tentar enforcar eles. E qual foi a arma do crime? Foi eu mesmo que fabriquei, foi uma arma de ferro, pontiaguda. Você se arrepende? Executado com muito ódio, que não é tão comum nos casos de latrocínio. E segundo o lado do IML, o casal também apresentava vários hematomas no tórax, que foi provocado por instrumentos cortantes, contundentes, onde a energia de aplicação era sobre uma massa e o mecanismo de ação é o de pressão ou de esmagamento. Junto com esses hematomas havia pequenas lesões feitas com mecanismo de penetração ou perfuração, sugerindo que a arma do crime era um instrumento contundente e perfurante, não sabendo certo que tipo de arma foi utilizada. A arma do crime também provocou ranhaduras no crânio do casal. Márcia ainda teve um dos ossos do pescoço quebrado. E também a gente percebe-se que em muitos corpos é comum ter espasmos musculares, que também a gente percebeu ao adentrar no quarto que tinha um pano na boca de Márcia, justamente por essa questão desses espasmos musculares e alguns sons emitidos pelo cadáver. Esses espasmos são comuns em mortes súbitas e violentas, onde a vítima permaneceu no local da morte. Durante a confissão, João explicou que a arma que foi utilizada, ele mesmo havia confeccionado. Usou barra de ferro com uns pregos enfiados, pontiagudos, o que fechou com as características das lesões. Os fenômenos pós-morte, eles são de suma importância na averiguação e na investigação na perícia criminal. Porque, de acordo com esses fenômenos, o perito ele vai poder dizer em quanto tempo que o cadáver, que a vítima foi morta, como a vítima foi morta, se ela foi mexida de posição, se tiraram ela de lugar, várias outras coisas. Então a gente vai ter dois fenômenos pós-mortes, os imediatos e os tardios. E os fenômenos imediatos são a parada cardiorrespiratória, a imobilidade do cadáver, a abolição da motilidade e do tônus muscular, a ausência da circulação, a dilatação pupilar, a abertura das pálpebras e da boca, o relaxamento dos esfíncteres, por exemplo, a vítima vai ter liberação de fezes, de urina, de esperma e a perda da consciência, da sensibilidade motor e tátil. Então, relacionado à tanatologia, na verificação dos corpos, nós podemos ver os fenômenos pós-mortem tardios, que seriam esses, né? Seriam a rigidez cadavérica pós-mortem, que seria o endurecimento dos músculos devido à desidratação dos órgãos e dos tecidos, que essa rigidez ela acontece aproximadamente entre a primeira e a segunda hora pós-morte. E também o esfriamento do corpo, né? Então, lógico, quando a gente morre, as nossas funções param de acontecer e a circulação, obviamente, vai parar de funcionar. Então, o nosso corpo vai deixar de ser aquecido pela circulação sanguínea e vai começar a ter um resfriamento. E ela acontece por volta das primeiras horas também pós-morte. Dependendo da temperatura ambiente, o corpo ele perde de 1 grau a 1,5 por hora.
Então aí a gente pôde fazer um cálculo também para ter a certeza de quantas horas aquele casal foi morto. E referente ainda ao esfriamento do corpo, nós temos uma equação que ela nos ajuda a ter certeza de quantas horas aquele corpo, aquela vítima foi morta, que é a equação de Gleister, que a gente vai ter uma noção da morte usando uma função linear, tendo como referência a temperatura retal da vítima. Nós temos também como um fenômeno pós-morte tardio os livores cadavéricos, que vão ser as hipostases viscerais. O que é isso, né? É uma mudança de coloração no corpo decorrente do acúmulo sanguíneo pela ação da gravidade. Então aquele corpo vai ter uma mudança de coloração, vai ficar assim com aspecto roxeado, e isso acontece imediatamente após a morte, imediatamente após a cessação da circulação sanguínea. Ou seja, quando a vítima cessa a circulação sanguínea, no 20º ao 40º minuto após morte, a gente já começa a perceber esses livores cadavéricos que geralmente ficam nas partes mais inferiores do corpo, na posição em que ele estava inicialmente. Então, para concluir a nossa perícia, a gente conseguiu concluir porque de 0 a 1 dia de morte, essa vítima, a gente pode encontrar um pallor mortis, que no caso vai ser a palidez, a gente vai encontrar o algor mortis, que vai ser o esfriamento do corpo, a gente vai encontrar o rigor mortis, que vai ser a rigidez muscular, que acontece entre a primeira e a segunda hora, e também o livor mortis, que foi o que eu acabei de falar, né? Os livores cadavéricos, aquele acúmulo de hematoma no corpo da vítima. Então esses são os primeiros fenômenos que acontecem após a morte, entre 0 e 1 dia. Então aí a gente pode concluir o caso de que aquele casal tinha sido morto aproximadamente há 4 horas atrás. Analisando o perfil da jovem que participou do assassinato dos pais, a Amanda, fica o questionamento. Ela seria uma pessoa fingida, dissimulada, ou realmente ela está arrependida do que fez? Ela contou ter usado drogas como maconha, cocaína, êxtase e solventes, sendo incentivada, segundo ela, pelo então namorado João. A jovem também o culpou de ter planejado o crime. Ela disse que levava uma vida de princesa, tinha tudo o que queria, mas que como os pais eram contra o relacionamento, João convenceu ela a participar do crime para que eles pudessem ficar juntos e ficar com a herança dos pais também, né? E uma pessoa que conhece muito bem a rotina de Amanda afirma que ela é muito manipuladora. Tudo isso mostra esse poder de articulação e sedução. É totalmente condizente com a personalidade dela. Os relacionamentos das jovens eram precários, infantis, atendendo exclusivamente às suas demandas pessoais. A Amanda também teria reações imprevisíveis, condutas dissimuladas e, em outras palavras, um comportamento falso e fingido. Os valores éticos e familiares dela seriam produtos de um discurso pronto, sem autenticidade. A Amanda não sofre de doença mental e que em liberdade dificilmente ela cometeria outro crime, mas ela não tem nenhum sinal de arrependimento.